Faculdade de Direito do USP saíram em defesa do retorno da deputada estadual Janaína Pascoal às salas de aula da instituição. A nota divulgada pela diretoria rebate o abaixo-assinado do Centro Acadêmico 11 de agosto, no qual estudantes alegaram que a parlamentar não seria mais bem-vinda nas salas de aula devido ao seu posicionamento político. Celso Campilongo e Ana Elisa Bechara, diretora e vice-diretora da faculdade, lembraram os alunos que a livre manifestação do pensamento e a liberdade de consciência é garantida pela Constituição Federal e que os docentes da instituição prezam pela construção da democracia e pelo respeito às diferenças. Roberto Mota, que achou desse posicionamento, Mota? Parabéns aos professores que defenderam o direito da Janaína de voltar à sala de aula. Eles deram uma boa lição na turma do diretório acadêmico. Mas ainda há um longo caminho a percorrer até que escolas e universidades voltem a ser locais de estudo e aprendizado livres de ideologia. Nesse meio tempo, vai continuar sendo muito alto o preço pago por todos aqueles que têm a coragem de enfrentar a hegemonia do discurso marxista. Esse preço muito alto mesmo, vai continuar a ser pago por professores, artistas, músicos, juristas, filósofos, escritores e jornalistas. O preço é pago por todo mundo que tem a ousadia de expressar opiniões liberais, conservadoras ou até libertárias, opiniões de direita. Esse é o preço da liberdade. A eterna vigilância contra as ideias nefastas do marxismo, que infelizmente hoje estão em todos os lugares. São ideias que só levam à pobreza, à servidão e à ignorância. Você, Cláudio? Parabéns, estendo aqui os meus cumprimentos aos professores, aos diretores, porque de fato não havia cabimento em impedir o retorno de Janaína Pascoal à sala de aula. Nós comentamos sobre isso ontem, né? Mota frisou bem esse marxismo cultural, esse pensamento, essa hegemonia de esquerda que parece contaminar o ambiente acadêmico, a imprensa de uma maneira geral, além de várias organizações de base aí da sociedade, sindicatos, etc. É muito curioso, né? O centro acadêmico só produz esse tipo de comportamento. É muito difícil jovens se reunindo para defender um pensamento diferente, né? Para defender um pensamento de direita, um pensamento liberal, conservador. Eu tenho circulado pelo país dando palestras para jovens que estão fazendo isso fora da academia, nos institutos de formação de líderes, que são iniciativas bastante interessantes e importantes, porque congregam esse tipo de pensamento, estimulam a produção intelectual e a atuação desses jovens na política também. Então, é preciso buscar essas alternativas. Eu, de fato, lamento que a academia tenha de conviver com esse tipo de intolerância. Isso é a ideologia do cancelamento, né, que é transportada das redes sociais para a cátedra e para os bancos escolares, e ela deve ser repudiada, deve ser enfrentada, mas não enfrentada de forma com violência, com ignorância, de forma extremista, não, enfrentada com aquilo que temos de melhor, né? Com a liberdade, enfrentada com a tolerância, com o respeito. Então, até para que sirva de lição para esses garotos e garotas que estão começando a vida. Se eles, os alunos aí, aqueles que terão as aulas de Janaína Pascoal, que se discordam de Janaína, aproveitem essas aulas, se preparem, mas se preparem de verdade para poder debater com a professora, né, nos temas que lhe digam respeito, debater de forma civilizada,
Isso é um desafio intelectual. Infelizmente, a esquerda não gosta de pensar muito, porque dói. Então, eu parabenizo mais uma vez aí e espero que sirva de exemplo para o resto do país. É preciso coragem, sim. Como bem disse o Mota, é preciso coragem, é preciso que a gente prevaleça, né? É preciso realmente prevalecer diante dessa postura, porque não há convívio social possível numa democracia com uma postura de intolerância. Pavinato. Bom, parabéns, professor Celso Campilongo, que é diretor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Não esperava outra atitude de Vossa Excelência, a não ser essa, muito honrado. Mas eu também esperava alguma manifestação do chefe do departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da faculdade, que é o professor Sérgio Salomão Checaira. Professor Sérgio, todo mundo sabe da sua preferência ideológica progressista. Mas, professor, ela é uma professora associada, vinculada ao departamento em que Vossa Senhoria atende atualmente como chefe. E não se esqueça que, quando um professor é atacado, todos são atacados. Se hoje existe uma onda de rechaço contra aqueles que não rezam na cartilha do progressismo, amanhã pode ser o contrário. E Vossa Excelência, professor Checaira, pode ser também vítima de uma postura abjeta e inadmissível como essa da carta que nós vimos anteontem e que eu critiquei no dia de ontem, aqui nos Pingos nos Is. Eu também espero uma manifestação da Associação dos Antigos Alunos do Largo São Francisco. Porque isso é muito grave. Porque amanhã esses tarados ideológicos vão fazer parte do grupo de antigos alunos. Amanhã, esses seres abjetos estarão, como eu estou e tantos outros antigos alunos dessa faculdade, que tem quase 200 anos, vão estar entre nós. E vão permear o mercado do direito e da justiça. Parabéns, professor Celso Campilongo. Espero que o professor Sérgio Salomão Checaira siga esse exemplo. Afinal de contas, como chefe, Vossa Excelência deve prezar pelo bem-estar dos professores e pelo interesse dos professores do seu departamento. E também espero que a Associação de Antigos Alunos faça o mesmo. Você, Zé? Olha, eu sempre achei aqui que o projeto de escola sem partido, aquela história de pregar na porta o que o professor pode ou não fazer, desnecessário, e ele não foi votado, exatamente pela reação dos alunos. Já não existe mais esta unanimidade mentirosa nas escolas, nas faculdades, principalmente nas privadas. E um professor que extrapola a sua condição de professor, que tenta doutrinar, imediatamente existe na própria sala uma reação. E a reação cresce e, evidentemente, que essa situação vai se aumentar em todas as universidades. Ainda existem algumas universidades fechadas nessa escuridão da esquerda, existem sim algumas universidades, mas a maioria já está no novo momento de entender que o professor merece respeito, sim, o mestre merece respeito, mas ele não pode desrespeitar o aluno, a ideia e a inteligência do aluno, porque só deve merecer respeito quem respeita. Essa é a realidade. A gente vê nesse episódio aí uma vitória da lógica. A professora Janaína Pascoal passou por uma experiência de política e volta para a escola muito mais rica, com exemplos, com inteligência, e isso deve ser aproveitado como nunca pelos alunos. Em vez disso, fechar os olhos, a boca e os ouvidos e tentar não ouvir, não ver e não falar com ela, isso é de uma ignorância sem tamanho. É claro que ela volta melhor
para a escola. É lógico que ela tem experiências novas, visões interessantes para ensinar os alunos, que serão os operadores do direito, né? Deveriam bater palmas, até quem não apoia ideologicamente é a ex-deputada Janaína. Ela não foi uma aproveitadora do sistema. Se ela quisesse, ela estaria lá na Câmara também, continuava, como tantos outros entendem esta nobre função parlamentar como um lugar para ganhar dinheiro ou para se encostar e não fazer absolutamente nada, dar outra mentirinha e ficar de novo no poder. Ela não, ela foi sempre ativa, ela foi sempre muito independente e acho que ganha o Largo de São Francisco exatamente com a volta de Janaína à sala de aula, né? Eu me lembro de algo parecido do PT. Olívio Dutra foi prefeito de Porto Alegre e voltou para ser caixa do Banco do Brasil. Me diziam os colegas dele, deputados, de que faziam filas e o povo ia lá ser atendido por ele, né, para xingá-lo e para elogiá-lo. Mas ele, ex-prefeito de Porto Alegre, voltou, depois ele foi ministro, voltou para ser caixa do Banco do Brasil, voltou ao antigo emprego. E deveria ser normalidade, porque ninguém é deputado, está deputado por 4 anos e isso pode ser renovado ou não. No caso dela, não houve a renovação, ela não foi eleita ao Senado, voltou para a atividade, né? Ninguém é perpétuo deputado.